Galera, então vamos retomar a definição de vetor que nós havíamos pensado há alguns instantes atrás. Vetor é um ente matemático que representa todos os segmentos com a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Vejamos essa definição aqui. Eu desenhei para vocês alguns vetores: 1, 2, 3, 4, 5 vetores. Vocês talvez não enxerguem, mas o meu quadro branco ele tem um quadriculado por baixo. E aí, para desenhar os vetores, eu fiz questão de desenhá-los com o mesmo tamanho, e você vai entender o porquê daqui a pouco. Todos eles foram desenhados com 4 quadradinhos na horizontal, 3 quadradinhos na vertical. Todos eles, os 5. Vejam que eu desenhei 4 vetores de vermelho e desenhei um vetor de verde. Galera, se você prestar atenção, primeiro, eu disse que todos eles têm o mesmo tamanho. Isso tem a ver com a nossa definição, já chego lá. Segundo, se você prestar atenção, todos eles estão paralelos. Eu, inclusive, tentei desenhar para você retas tracejadas para que você visualizasse a ideia, o fato de que essas retas estão paralelas. Se os vetores estão desenhados sobre elas, nós podemos chamá-las de retas suporte, porque elas suportam os meus vetores. Eu desenhei os vetores sobre elas. Se você prestar atenção, se todas essas retas são paralelas, os vetores também são. Qual é a definição mesmo? Vetor é um ente matemático que descreve todos os segmentos de reta orientados com a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Mesma direção. Os 5 apresentam a mesma direção porque os 5 são paralelos. Eles apresentam o mesmo sentido? Não, apenas os vermelhos. E o módulo? Galera, graficamente o módulo é o tamanho do vetor. Então os 5 apresentam o mesmo módulo, porque os 5 apresentam o mesmo tamanho. Ora, segundo a definição que nós vimos, esses 4 vetores vermelhos são a representação do mesmo vetor. Por quê? Porque nós chamamos de vetor um ente matemático que representa todos os segmentos orientados com a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Esse tem a mesma direção dos outros, tem o mesmo módulo, mas tem sentido oposto aos demais. Portanto, esses 4 são 4 representações de um só vetor. Eu vou ensinar vocês a dar nome para os vetores. Quando nós fizermos isso, eu deveria chamá-los com o mesmo nome. Por quê? Porque são representações do mesmo vetor. Este é um vetor diferente? Poxa, mas ele tem o mesmo tamanho, ele tem o mesmo módulo. Sim, ele tem o mesmo módulo. Poxa, mas ele tem a mesma direção. É verdade, ele é paralelo aos outros vetores vermelhos, mas ele tem sentido oposto. Portanto, não é o mesmo vetor, é um outro vetor. E se eu for dar um nome para ele, eu preciso dar um nome diferente do nome que eu vou dar para aqueles 4. Tendo dito isso, nós vamos avançar um pouco mais. Me acompanhe.